Olá, galera. Esse é o Pode Escolher. Estamos no terceiro episódio. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Joaquim, docente do Senac. Boa tarde, Joaquim. Obrigado aí pela presença aqui com a gente para estar trocando uma ideia. Eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Qual a sua formação, desde quando você estuda, desde quando você trabalha, contar um pouquinho mais sobre você, por favor. Boa tarde, agradeço o convite. Bom, eu estudo bastante tempo, mas a minha formação ela iniciou em 2005. 2005. Olha, ele estava com 1 ano de idade. 1 ano de idade. Em 2005 eu iniciei minha formação na graduação e a minha primeira escolha acabou sendo psicologia, mas eu tinha outras escolhas, letras e também administração. Legal. A partir deste momento, mas eu fiquei com a minha primeira escolha, que era a psicologia em si. Depois eu fiz os 5 anos de graduação, e depois eu parti para pós-graduação em psicopedagogia e depois em gestão empresarial com ênfase em marketing e recursos humanos. Interessante. Por que você falou que tinha outras opções? Por que você escolheu psicologia? Você sabe dizer pra gente qual o motivo, o que te motivou a começar o curso? Sim, essa inclusive é uma pergunta que quem cursa psicologia geralmente vai se deparar no primeiro dia de aula. Essa é uma pergunta clássica que geralmente é feita, né? Por que você está aqui, né? E é uma pergunta, na realidade, disparadora também. A gente busca informações na nossa própria trajetória de vida, né? Mas eu sempre me fiz esse questionamento e eu sempre me observei com curiosidade sobre o ser humano, né? Como que as pessoas se comportam, como que as pessoas lidam, como que as pessoas se desenvolvem, por que determinadas pessoas fizeram aquelas escolhas, por que meus pais fizeram determinadas escolhas na vida, né? Então a gente acaba se pegando nesse posicionamento, né? De descobrir e como que eu posso melhorar, né, a vida do ser humano, como que eu posso desenvolver a saúde mental, a vida das próprias pessoas. Então, aí eu me peguei desde os 8 anos de idade fazendo esse tipo de questionamento. Esse questionamento interno. Questionamento mais filosófico, né, de vida, assim. E a partir disso eu comecei a buscar informações. Então, eu ia para a escola não necessariamente só para ir para a escola. Eu ia para a escola e ficava um bom tempo na biblioteca, né? Eu procurava livros, autores, coisas que pudessem me motivar a pesquisar. Você sempre gostou de ler, você Sim. fala. A leitura sempre te acompanhou desde os primeiros anos de vida. Por isso que eu falei que estudo bastante tempo. Com certeza. Você trabalha no Senac, qual que é o seu cargo atualmente? Você é docente, né? Docente do Isso. Senac. Desde quando você é docente? Qual que é a sua trajetória profissional? Em quais lugares você já trabalhou? Você podia contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Eu comecei meu trabalho com 14 anos, comecei num escritório de advocacia. Legal. E aí eu ficava como assessor, trabalhava como assessor, e aí eu tinha que cuidar das agendas, cuidar de petições. Então eu também, nesse momento, tive bastante contato com o público e contato com histórias, né? E histórias que precisavam ter uma decisão judicial. Então assim, a gente acabou bastante se envolvendo com esse contexto, né? De história de vida, história do ser humano. E depois eu parti para um estudo da graduação em si, e ao mesmo tempo eu parti para um trabalho de, inclusive, docente de informática, né? Como eu já tinha feito alguns cursos de informática, e eu nasci numa cidade pequena, né? Então a gente acabava assessorando também esses docentes em algumas escolas. Então, meu primeiro posicionamento de docente acabou sendo aí. Então, foi na assessoria em Direito, no escritório de advocacia, depois a assessoria em docência de informática, aí depois eu entrei diretamente com o meu consultório, com atendimento. Eu fiquei nesse período. Você trabalhou como psicólogo também? Isso, clinicamente também. Aí depois eu vim para um concurso público na Prefeitura de Votuporanga, que eu continuo até hoje, e como docente no Senac. Qual que é o cargo que você exerce na prefeitura? Psicologia. Psicologia Você é psicólogo? Isso. Psicólogo de posto de saúde, assim? Não, psicólogo na política de assistência social. Ai, nossa, que legal. Das suas 2 pós-graduações, qual você acha que você mais gostou? Mais gostei?
Olha, recentemente houve um comentário que, assim, uma luz não apaga a outra luz. Mas acredito que um foi desenvolvendo e desencadeando a outra, porque eles partiram para um processo de escolha. Né? Então, para aquele momento, a necessidade foi entender melhor sobre psicopedagogia. Depois foi entender um pouquinho melhor sobre esse campo de relações empresariais. Se vocês perceberem, eu acabei voltando à minha trajetória inicial, né? Que eu tinha feito a primeira escolha psicologia, depois a segunda opção estava relacionada a letras e uma terceira opção estava relacionada à administração. Você acabou voltando para o início da carreira. Fui complementando nas pós-graduações. Aí você fez 2 pós, né? Você pretende continuar se especializando, fazer outra pós-graduação ou algum outro tipo de curso futuramente, ou está fazendo, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, tanto no trabalho da Prefeitura de Votuporanga quanto no Senac, a gente sempre é motivado a se desenvolver. Né? Essa tem que ser uma motivação própria, do próprio profissional, mas também tem que ser um incentivo desses espaços de trabalho. Então, o Senac, por exemplo, pelo convite que vocês me fizeram, né, o Senac ele tem um campo no espaço que é de educação corporativa, né, uma série de investimento no funcionário para esse desenvolvimento profissional. Então, a gente sempre está se capacitando e, recentemente, eu fiz um curso de Educação 5.0 que foi num congresso em Pernambuco. Legal, interessante. Em Recife, no Pernambuco. Entendi. E aqui no Senac, você é docente, você dá aula do quê? De psicologia, área de psicologia mesmo? É outra área? O que você ensina? No Senac, a gente... Ou seria outra ramificação, não necessariamente aula, né? Isso, os nossos encontros, as nossas aulas, elas estão voltadas para educação, as áreas de educação, gestão, negócios e saúde. Geralmente são as que eu acabo atendendo, né? Educação, gestão, negócios e saúde. Devido a toda a expertise também que a psicologia nos proporciona. Uma pergunta que geralmente as pessoas até mesmo nos fazem é: e aí, psicologia, você vai trabalhar com o quê? E aí, esse trabalho da psicologia, eu sempre comparo ela com uma árvore com seus galhos. Ela tem muitas possibilidades, muitas ramificações, muitas formas e espaços de trabalhar. Então, quando a gente vê uma pessoa se formando ou com interesse em psicologia, não é exclusivo para clínica, não é exclusivo para consultório. Hoje a gente tem uma série de possibilidades de trabalho. Na verdade, sempre teve. E hoje a gente tem mais ainda. Isso. Mas ainda o que as pessoas mais procuram é a clínica, ou você acha que está se ramificando melhor atualmente, né? Porque antigamente era mais clínico mesmo. Ainda continua. Sim. O Conselho de Psicologia, que é a nossa classe, né? Ele justamente faz pesquisas, ele tem um centro de pesquisas e ele desenvolve informações, inclusive para o próprio profissional, para acompanhar o desenvolvimento da profissão. E ainda continua sendo uma formação baseada em clínicas, em consultórios. Então, o profissional, o estudante, ele tem ainda bastante enraizada esse tipo de formação. Mas a gente tem outros campos e que está sendo mais desenvolvido, inclusive pela própria publicidade dos conselhos, que é a psicologia do esporte, que é a psicologia comunitária, que é a psicologia em si da saúde, nas instituições de saúde, que é a psicologia clínica. Então, assim, tem uma série de espaços que vão sendo... Situações que dá para você trabalhar, né? Sim. E aí, hoje em dia está sendo mais divulgado, né? Anteriormente, às vezes, era um pouco menos, né? Isso vai depender muito da grade da instituição de ensino e vai depender dos docentes da graduação, para poder, inclusive, fazer esse incentivo e essa de acordo com o curso, com o aprendizado que a pessoa vai tendo, aí ela se identifica mais com uma determinada área, né? Você disse. Se você tivesse que trocar o seu ramo atualmente e ir para outro ramo da psicologia, qual você iria? Não me perguntei isso antes. A psicologia, ela acaba dando bastante espaço para a gente se descobrir, né? Mas acho que eu ainda continuaria. Continuaria? Porque, assim, na minha formação, eu tive a felicidade de poder me desenvolver. Eu considero que eu tive um bom desenvolvimento, né? Que a faculdade conseguiu me fornecer isso muito bem.
eu tive uma experiência em plantão, tive uma experiência de saúde, tive uma experiência em psicologia educacional, né? Tive também uma experiência em psicologia comunitária. Então ela me deu um leque de possibilidades e ao mesmo tempo dizer, olha, estamos te oferecendo isso, mas você pode continuar escolhendo. Né? Inclusive isso foi uma das falas de um dos docentes no dia da colação de grau. Né? A gente se recorda ainda porque ele falou, existe um campo aberto para vocês. Né? Não se prendam exclusivamente ao que nós ensinamos a vocês. Existe um campo aberto. Então, a primeira pergunta que vocês me fizeram, você continua estudando? Sim, a gente continua estudando. E isso é primordial para a gente ir se desenvolvendo. Ainda continuo batendo o pé na questão de estar na psicologia, mas eu pretendo ainda continuar seguindo nos espaços que eu estou, né, que hoje ainda é a psicologia na política pública de assistência social. Pretende um mestrado, um doutorado no futuro? Sim, já foi um plano no passado, né, e ainda continua no meu plano aí de carreira. Bom. Já tem em mente se for fazer como é um plano, provavelmente vai se realizar uma hora, né? Você já tem noção qual vai ser esse mestrado ou doutorado ou alguma coisa assim, ou ainda não? Ainda está em análise, vamos dizer assim? Quando a gente começa um estudo, isso a maioria das pessoas vai acabar falando, a gente acaba achando que a gente tem uma certeza e a gente passa depois a se questionar e a gente descobre outras coisas, né? A beleza do conhecimento, a beleza da troca de experiências é isso. E eu tenho, na minha trajetória prática, eu tenho percebido muito uma necessidade profissional da psicologia e de outras profissões para um trabalho de rede. Né? Nós temos hoje vários profissionais num espaço, num lugar, vários profissionais em outro e vários profissionais em outro espaço. E eles precisam se comunicar de uma forma mais adequada. Então, esse trabalho de conexão, esse trabalho de rede, é uma necessidade e isso me chama bastante atenção. Você fala que talvez siga nesse segmento de rede, entender a rede de profissionais. Legal. Para o pessoal mais jovem ali, às vezes que está no ensino médio, que quer ir para uma faculdade, se interessar, qual dica você dá para caso ela se interessar na psicologia ou em qualquer outra área, né? Assim, que seja alguma vertente que você trabalha. Você teria alguma dica, alguma coisa em mente ou nesse sentido? Sim. Eu acredito que a gente precisa olhar um pouquinho melhor, por exemplo, para a política pública de assistência social. Ela é uma das políticas públicas que mais empregou psicólogos. Então, eu acredito que ela tem ainda uma validade e a gente precisa reconhecer esse espaço, um espaço importante de direito do cidadão, de atendimento à família, né, de conseguir desenvolver potencialidades, forças que as pessoas possuem. Então, estudar um pouquinho sobre esses campos, conversar com os profissionais, visitar, acredito que seriam algumas dicas interessantes. Seria um networking, vamos dizer assim. Você fala que é fundamental para, às vezes, um jovem que está começando ali, quer pegar uma experiência. É fundamental, mas às vezes eles acabam se deparando com algumas barreiras. Né? Uma barreira que às vezes acaba acontecendo é as pessoas dizerem, por exemplo, que você não vai conseguir. Né? A barreira, por exemplo, de quem cursa psicologia é louco. Né? Isso é algo que a gente vai precisando desmistificar. Nível de preconceito ali bem. Sim, e a gente precisa desmistificar isso. Sim. Bom, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Mas foi um episódio muito bom de ser gravado. Obrigada, viu? Eu agradeço a participação também. Eu agradeço.